Shalom, queridos, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo, o Daf Yomi, que vai ser Yud Dalet, Amud Aleph, Amud Bet, ou seja, página 14, lado primeiro lado e segundo lado da página do Talmud. Importante lembrar que a gente terminou o primeiro capítulo, Meia Matai, agora a gente está no segundo capítulo, Hayakore. A Gemara tem 9 capítulos, então baseados nos 9 capítulos da Mishnah, porque a Mishnah de Berachot tem 9 capítulos, assim cada tratado vai ter capítulos com base nos capítulos da Mishnah. Então, se a Mishnah de Berachot tem 9 capítulos, então os capítulos da Gemara vai ter 9 capítulos, porque eles vão comentar toda a Mishnah. Então a gente parou, essa Mishnah é chamada de Hayakore, uma das primeiras frases que é dito na Mishnah. A gente parou no que a Gemara traz sobre a opinião de Rabi Yehuda. Rabi Meir diz que no começo entre os trechos a pessoa pode responder mediante ao respeito, e no fim dos trechos ela pode dizer que no fim dos trechos ela pode dizer por questão de temor, ou seja, se não for por a questão de respeito, então por temor. Então se não tiver ligado a respeito, não tiver ligado a temor, mas sim respeito, então de acordo com o Rabi Meir, a pessoa não cumprimenta. E de acordo com o Rabi Yehuda, se tanto no começo quanto no meio, entre os trechos, a pessoa ela pode cumprimentar mediante o respeito e ao temor. Assim também a Gemara então traz uma baraita. Aquele que estava além do Shema e se depara com seu mestre ou alguém maior que ele em sabedoria, se ele se encontra em sua leitura entre os trechos, pode cumprimentar o seu interlocutor mediante o respeito. E não é necessário dizer que é permitido responder a um cumprimento. Se ele se encontra em sua leitura no meio de um trecho, pode cumprimentar alguém mediante o temor. E não é necessário dizer que é permitido responder a um cumprimento nessa situação. Essas são as palavras de Rabi Meir. Ou seja, de acordo com Rabi Meir, somente se cumprimenta a questão de temor e também a questão, se alguém te cumprimentar, então você cumprimenta. Rabi Yehuda diz: no meio de um trecho, a pessoa ela pode cumprimentar outra mediante ao temor, e pode responder a um cumprimento mediante ao respeito que deve a esta. Ou seja, tanto a respeito quanto o temor. Estes os trechos, não obstante, o indivíduo pode cumprimentar outro mediante o respeito e pode responder ao cumprimento de qualquer pessoa. Be'aminai achatana devei rabihia, merabihia. Perguntou-lhe a Rai, um Tana, que frequentava a casa de estudos de Rabihia, a Rabihia, em relação à leitura do Hallel, que é um conjunto de Tehillim, de Salmos, e da Megillah, que é a carta de Esther, qual é o veredito? Se é permitido fazer interrupções, dizemos isto a partir de um Kal Vachomer. Kal Vachomer é a mesma regra que se aplica a um caso maior, se aplica a um caso menor, e vice-versa. Ou seja, um exemplo, quando alguém bate, por exemplo, no olho, um amo bate no olho do seu escravo. O que diz a Torá? Ele deve ser livre. Então, da mesma forma, se ele bater em outra parte do corpo, ele também pode ser liberto. Então, isso é um Kal Vachomer. A mesma regra que se aplica ao maior, se aplica ao menor. Então, de acordo com esse Kal Vachomer que traz o Rabi Achai, se na recitação do Shema, que é uma mitzvah de Oraita, o que é de Oraita? Da Torá, está permitindo fazer interrupção, então na recitação do Hallel e da Megillah, por se tratar de um preceito de Rabanan, mitzvah rabínica, mandamento rabínico, certamente é permitido fazer interrupções. E não precisamos de outra evidência.
Ou talvez melhor é a mitzvah de Pesumei Nissa. O que é isso? Divulgação do milagre. É um mandamento que divulga um milagre. A leitura do Shema, então, portanto, ela não constitui o cumprimento dessa mitzvah, e assim sendo, pode ser interrompida, nas condições mencionadas. Mas a recitação do Hallel ou da Megillah implica diretamente na prática deste preceito de divulgar o milagre. E, portanto, não podemos realizar interrupção nesta leitura. Ou seja, Então, aqui eles trazem duas versões, analogias. Então, se eu posso fazer uma interrupção no Shema, que é uma mitzvah de Oraita, então muito mais uma mitzvah de Rabanan, que é a leitura do Hallel e da Megillah. No entanto, pode existir uma outra interpretação. E se ela for uma mitzvah de divulgação do milagre? Se for uma mitzvah de divulgação do milagre, então é muito mais severo. Então, eu não poderia fazer interrupção. Fazendo aqui uma analogia, é como se eu estivesse fazendo a Haggadah de Pessah, né, contando a história, cumprindo essa mitzvah, e alguém me cumprimenta com shalom. Então, ou seja, uma mitzvah de divulgação do milagre. Então é algo grave. É interessante esse ponto, que é a questão de Kal Vachomer. Muitas vezes a Gemara, ela perdeu a explicação que foi dada desde Moshe do Monte Sinai e quer trazer. Muitas vezes eles conseguem recuperar as interpretações que foram dadas a Moshe no Monte Sinai com essas 13 leis de Ishmael, né? Por isso eles usam, quando é necessário, eles usam Kal Vachomer e outras interpretações. Então é isso. Então será que nessa perspectiva é uma mitzvah rabínica, então poderia fazer interrupção? Mas ela também pode ser uma mitzvah de Pesumei Nissa, divulgação do milagre, então não está permitido fazer interrupção. E disse Rabi Hia Arachai: está permitido fazer interrupções na leitura do Hallel ou da Megillah, e não há nisto transgressão alguma. Amar Abba Yamin She'ahid Gomer Bahen Et Hallel. Disse Rabba: nos dias em que o indivíduo terminou Hallel, que isso que significa? Está se referindo ao Hallel completo, que a gente tem um conjunto de salmos, só que alguns salmos desse Hallel a gente não recita completo. Tem dias que a gente recita ele metade de um terrelim, né? Metade dos terrelim ali do Hallel. Mas tem outros dias a gente recita o Hallel completo, por exemplo, Hanukkah. Então, nos dias que se recita o Hallel completo, está permitido fazer interrupções entre um trecho, capítulo, e outro. No entanto, no meio do trecho, não está permitido fazer interrupções. E nos dias em que o indivíduo não termina o Hallel, até mesmo o dia da leitura de um trecho pode interromper a leitura. A Gemara então vai questionar esse ensinamento. E Niverha Rav Ba Shaba Ikla Legabei de Ravina. Pode ser assim? Como diz Rabba? Eis que Rav Ba Shaba foi ter com Ravina, e tratava-se de um dos dias em que o indivíduo não termina a leitura do Hallel, mas o Ravina não interrompeu a recitação do Hallel para saudá-lo. Como assim? Então, foi dito isso. Vocês estão questionando se é assim porque Rav Ba Shaba não cumprimentou. Ravina não interrompeu, porque Rav Ba Shaba foi ter com ele, e Ravina não interrompeu. Então a Gemara explica. O caso de Rav Ba Shaba é diferente, pois diante de Ravina ele não era considerado posto que Ravina era maior do que ele em sabedoria. Baeminei Ashiantana devei Rabi Ami. Perguntou-lhe Ashian Antana, que frequentava a casa de estudos de Rabi Ami, aquele que estava imerso em um jejum, qual é o veredito a respeito, se ele pode ou não provar uma pequena quantidade e de beber algum alimento?
ou de algum alimento, né? Uma pequena quantidade de algum alimento, ele aceitou sobre si a restrição de comer e beber, e portanto, eis que não há aqui transgressão deste voto, né? Pois a quantidade que está provando é pequena demais para que se considere que ele efetivamente comeu ou bebeu. Ou talvez ele tenha aceitado sobre si que não teria nenhum proveito da comida e bebida, e portanto, eis que há transgressão neste voto. Ao provar um alimento, pergunta Guimará, e disse-lhe Rabi Ami a Ashia, está permitido a este que está de jejum provar um alimento, e nisto não há nenhuma transgressão. Então a Guimará pergunta, olha, se alguém comer alguma coisa no jejum, será que ele está transgredindo? Ora, se ele pensou que não teria nada de proveito, então sim. Mas quem sabe ele também comeu uma quantidade que não é considerado como comer. Então, nisso não teria nenhuma, de acordo com Rabi Ami, a Ashia, está permitido este que está de jejum. Assim também ensina a Baraita, ensinamento oral que não foi colocado na Mishnah. Para provar um alimento, não é necessário recitar a Brahá correspondente. E aquele que está imerso em jejum pode provar um alimento e não há nisto transgressão alguma. O que é isso? A Baraita considera que provar um alimento não é considerado comer, portanto, não é necessário recitar a bênção do alimento. Então, ainda a Baraita ela vai esclarecer o limite entre provar e comer. Até quando uma pessoa pode ingerir a título de provar de um alimento? Rabi Ami e Rabi Assi costumavam provar um revit, um alimento, ingerindo no máximo até a medida de um revit. Um revit seria 86 ml. Um revit. Do mesmo, mais do que isso seria considerado comer. Implicaria na necessidade da bênção, resultaria na quebra do jejum. Ou seja, de acordo com esse ensinamento, que seria um revit, 86 ml, mais do que isso ele teria que fazer brahá. O que isso significa? É que... E por que a questão de fazer uma bênção implica na quebra do jejum? A brahá, a bênção, ela tem um princípio na lei judaica de você sentir prazer com a comida. Por exemplo, se eu tiver que tomar um remédio e eu tenho que tomar água, eu não preciso fazer brahá de shakol nem rabi de varô. Por quê? Porque é nítido que eu não estou tomando água, né, por causa do remédio. Ou seja, eu não tenho prazer. Então, quando a gente faz brahá é porque a gente está sentindo prazer com algum tipo de alimento ou bebida. Então, por isso, não é adequado. Então, se ele está comendo uma quantidade que não seria comer, né, então com isso não quebraria o jejum. Então, se ele comer mais do que isso, ele tem que fazer brahá. E com isso, fazer brahá implica o quê? Sentir prazer. Se ele sente prazer, o jejum não é para isso. Então, ele quebra a mitzvah, né, que ele colocou. Ele quebra essa obrigação. Então, transgride. Disse Rav, todo aquele que sauda seu companheiro antes de rezar é como lhe houvesse construído um que a gente chama de bamá, né? Um altar proibido. Como está dito, afastai-vos do homem cujo fôlego está em seu nariz, pois no que bamé se deve estimar, Isaías 2:22. E não se deve ler apenas bamé, no que, mas bamá, altar. Guimarães vai fazer muito isso, de às vezes trocar uma letra, né, para trazer um ensinamento, né, mais profundo que alguém talvez não tenha visto. E disse Shmuel, no que bamé, no que, a palavra no que é bamé, este pensou neste seu companheiro, que não pensou em Deus, ou seja, então aqui, inclusive o Dirash vai trazer que Shmuel está dizendo o seguinte, olha, não é necessário a gente mudar a palavra de bamê para bamá, já implica que aquele que vai cumprimentar uma pessoa
ela não tem nenhum temor a Hashem. Antes de rezar, antes de recitar aceitar o jugo divino, ela não tem nenhum temor a Hashem. Metiv Rav Sheshet, Baperakim Shoel Peneh HaKavod. Rav Sheshet, afirmando nos trechos está permitido cumprimentar alguém mediante o respeito e responder a um cumprimento, ou seja, mesmo antes de rezar Midá, ou seja, esse momento aqui que a gente pode cumprimentar é mesmo antes da Midá. Até mesmo antes da Midá. Quando a pessoa está recitando Shema, aparentemente está permitido cumprimentar outra pessoa. O que contradiz o que Rav disse. Rav disse que todo aquele que saúda seu companheiro antes de rezar é como se houvesse construído uma bamá. Então, como assim? Não pode cumprimentar. A Mishnah está nos ensinando que pode interromper para você cumprimentar alguém, seja por temor, seja por respeito. Então, como assim? Então, Rav esclareceu a Rabi Abba. Esta proibição de cumprimentar alguém antes da reza é válida no caso em que a pessoa propositadamente se levanta com a intenção de ir ao encontro de outra, à sua porta, para cumprimentá-la antes de rezar. Mas no caso da Mishnah, é uma pessoa que, quando ela estava rezando, alguém foi ao seu caminho e cumprimentou-a. Assim incorrer em transgressão. Então, porque ela pode cumprimentar e isso não traz transgressão. O problema seria a pessoa sai, ela acorda, em vez de ela fazer suas rezas, ao chamar, ela já vai ter com outras pessoas. Então, seria uma pessoa que constrói uma bamá, um altar proibido. Disse Rabi Yonar, que disse em nome de Rabi Zeira: todo aquele que se ocupa de seus afazeres antes de rezar é como se houvesse construído um altar proibido. E disseram-lhe, que a palavra altar proibido é bamá. E disseram-lhe: acaso disseste altar? Disse-lhe: não. O que disse é que está proibido ocupar-se de outros afazeres antes de rezar. Mas isso não é realmente o mesmo que construi um altar proibido. Mas quis dizer que está proibido agir dessa maneira, como ensinou Rav Idi Bar Avin. Ou seja, de acordo com Rahamim, até questionam com ele: você falou de fato que era um bamá? Quem faz isso constrói um bamá? Não, daí eu só falei que quem faz isso está buscando seus afazeres antes de rezar, o que é proibido. Pois disse Rav Idi Bavin, quem disse em nome de Rav Itzhak Bashian, é proibido ao homem ocupar-se de seus afazeres antes de rezar. Como está dito, a justiça o precederá, ele merecerá suas pegadas no caminho. Tehillim 85:14. E disse Rav Idi Bavin, que disse em nome de Rav Itzhak Bashian, todo aquele que reza e somente depois sai para sua jornada, tem seus afazeres realizados pelo Santíssimo Bendito seja, como está dito, a justiça o precederá, e ele marcará suas pegadas no caminho. E disse Rabi Yoná, que disse em nome de Rabi Zeira: todo aquele que dorme 7 dias sem que lhe venha um sonho é chamado de ímpio. Como está dito, o temor do Eterno encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. A palavra satisfeito é saveá. E não, aquele que o tem ficará satisfeito, saberá, e não visitará o mal. Mishlei 19:23. E não se deve ler satisfeito apenas, saberá, mas sim shevá, ou seja, 7. E disse, agora traz uma outra interpretação sobre isso, e diz sobre esse pasuk. E disse-lhe Rav Acha, filho de Rabi Hia Bar Abba: assim disse Rabi Hia, que disse em nome de Rabi Yohanan: todo aquele que se satisfaz com as palavras da Torá e por isso dorme, e ele não são transmitidas notícias ruins, como está dito. Aquele que o tem, ou seja, o estudo da Torá, ficará satisfeito, saberá, e não visitará o mal.
Então temos duas interpretações. Rabi Oná diz aquele que dorme durante 7 dias e não tem sonho é chamado de ímpio. E o Rabi Ravacha, filho de Rabi Hia Baaba, em nome de Rabi Hia, que disse Rabi Yohanan, aquele que estuda a Torá e logo depois dorme não terá notícia ruim. Eluhen ben Haperakim. Estes são considerados entre os trechos, ainda no texto da Mishnah. E a Gemara então diz: disse Rabi Abahu, que disse em nome de Rabi Yohanan, a halahá neste caso é de acordo com Rabi Yehudá, que disse entre a palavra Elokehen e o trecho que começa com Emet Ve'etziv. Não se deve fazer interrupção. De acordo com Rabi Abahu, a halahá é isso. Não pode não pode interromper quando disser Elokehen, né? Aqui está lógico, a gente fala Elokehen, mas no texto vai estar dizendo Elohehen, mas é aqui Elokehen até o final do terceiro parágrafo. E que começa então com Emet Ve'etziv, que é a bênção depois do terceiro parágrafo do Shema. Amar Rabi Abahu, Amar Rabi Yohanan. Disse Rabi Abahu, que disse em nome de Rabi Yohanan. Qual é o motivo de Rabi Yehudá para determinar a halahá? Pois está escrito Ve'ashan Elokim Emet. Disse Rabi Abahu, que disse em nome de Rabi Yohanan. Qual é a fundamentação de Rabi Yehudá para determinar esta halahá? Pois está escrito, e o Eterno é o Deus da Emet, Yirmiyahu 10:10. Ou seja, não devemos fazer interrupção entre Hashem e Elokechem, né, e Emet, para expressar o que foi dito no versículo de Yirmiyahu. Rose ve'ome Emet, eino rose ve'ome Emet. O indivíduo deve voltar e dizer novamente Emet, ou não deve retornar ao texto e dizer Emet. Devo voltar ou não devo voltar para dizer a palavra Emet? Ou seja, após terminar de recitar o Shema e dizer a palavra Emet para compor o versículo de Yirmiyahu, a pessoa deve dizer novamente a palavra Emet para iniciar a bênção que sucede o Shema. Ou aquele mesmo Emet que complementou o Shema serve também como início da bênção. Pergunta. Porque existe no terceiro parágrafo, a gente fala no final Emet, mas na bênção posterior também tem Emet. Então, se eu fizer a bênção e não esquecer de fazer Emet, ali no finalzinho do terceiro parágrafo, né? Vahashan Elokim Emet, e eu pular essa parte e eu começar a falar a terceira bênção posterior, a bênção posterior do Shema, que é Emet Ve'etziv. Então, se eu esquecer desse Emet, Vahashan Elokim Emet, e eu começar a dizer Emet Ve'etziv, eu preciso ter que repetir, né, dizer o que eu não repeti, o que eu não falei, Emet, ou eu continuo na bênção? Amar Rabi Abahu, Amar Rabi Yohanan. Disse Rabi Abahu, que disse em nome de Rabi Yohanan. Deve-se voltar e dizer novamente Emet. Rabba disse, não se deve voltar e dizer novamente Emet, deve continuar. Certa vez, um determinado indivíduo que veio diante do púlpito, né, ou seja, para ser razão, na presença de Rabba, e ouviu Rabba quando ele disse Emet, Emet, verdade, verdade. Repetido 2 vezes, ao contrário da própria opinião de Rabba. Disse Rabba, toda verdade, verdade, agarrou este. Aparentemente, Rabba não se opõe à repetição das palavras, que ele estaria de acordo com a repetição de toda a sentença, mas não com a reprodução unicamente da palavra Emet, porque no final, né, a gente fala Vahashan Elokim Emet, e depois a gente fala Emet Ve'etziv. Amar Rav Yosef Kama Mealia. Disse Rav Yosef, quão sublime é este ensinamento que eu vi, de quando veio Rav Shmuel Bar Yehudá de Israel, e disse, dizem no ocidente, ou seja, na terra de Israel,
Na reza do Avit, ou Ma'ariv, disse apenas a parte do primeiro e do último verso do terceiro parágrafo. Então, de acordo com esse ensinamento de Yehudá, diz que na terra de Israel eles só faziam o primeiro e o último verso do terceiro parágrafo do Shema. Dabel bnei Israel ve'amarta lehen ani Hashem Elokechem emet. Eles não falavam todo o terceiro parágrafo completo. Fala-se de Israel, diga a eles: eu sou eterno, vosso Deus, Deus da Emet. Pois à noite, daí ele traz essa explicação, pois à noite não vigora a mitzvah do tzitzit, e portanto não há necessidade de recitar todo o parágrafo que trata dessa mitzvah. Disse-lhe Abaye, Arav Yosef: o que há de tão sublime neste ensinamento? Eis que esta lei, em princípio, se opõe ao que disse Rav Hanan, que disse em nome de Rav: à noite, durante a reza do Avit, não se deve rezar, não se deve começar a recitar o terceiro parágrafo do Shema, que trata da mitzvah do tzitzit. Mas se a pessoa começou a recitar o terceiro parágrafo, dizendo as primeiras palavras, deve recitar até terminar. Então, se ele começou, deve recitar até terminar. Ou seja, parece que está indo contra esse ensinamento de Rav. Porque Rav Yehudá diz que eles começavam o primeiro passuk e o primeiro trecho e o último trecho, os dois últimos trechos, o primeiro e o segundo trecho, e não recitavam todo o terceiro parágrafo. Parece que é diferente, porque Rav diz: quando começa a fazer o terceiro parágrafo, termine. De acordo com Rav Kahana, essa prática é ensinada em Israel de citar somente as primeiras e as últimas palavras do parágrafo, sem mencionar a mitzvah do tzitzit, não é permitida, pois, na sua opinião, não deve-se ler o terceiro parágrafo à noite, de acordo com a opinião de Rav Kahana. Mas, se a pessoa já começou a ler, deve recitá-la até o final, porque a mitzvah do tzitzit não vigora à noite. E se você disser que as palavras ve'amarta lehen não constituem o início do terceiro parágrafo, ou seja, não consideramos que a pessoa começou a recitar o terceiro parágrafo até que diga ve'asu lahem tzitzit. Pode ser que o começo do terceiro parágrafo seja ve'asu lahem tzitzit, não vai omer. Quando então ficará caracterizado que se trata deste trecho e se menciona o assunto do tzitzit, teríamos um problema. Então, como o ensinamento que foi dito por Rav Shmuel bar Yitzchak, eis que disse Rav Shmuel bar Yitzchak, que disse em nome de Rav: as palavras da Bnei Israel, fala-se de Israel, no início do segundo passuk, do parágrafo, não constituem o início do terceiro parágrafo do Shema. Mas as palavras ve'amarta lehen, e diga a eles, a continuação do segundo passuk desse parágrafo, e constituem o início do parágrafo. Então, volta a questão: como é que Israel pula o resto dos pasukim? Disse Rav Papa de modo como esclarecem os sábios no ocidente em Israel: as palavras ve'amarta lehen, diga a eles, tampouco constituem o início do parágrafo, e não se considera que a pessoa começa a recitar o terceiro parágrafo do Shema até que diga ve'asu lahem tzitzit, e farão para eles franjas. Deste modo, diríamos que os sábios de Israel concordam com o ensinamento trazido por Rav Kahana em nome de Rav, de que se uma pessoa começou a recitar o terceiro parágrafo, deve ler até o final. Mas consideram, a despeito de que foi dito por Rav Shmuel bar Yitzchak em nome de Rav, que o terceiro parágrafo só tem início com as palavras ve'asu lahem tzitzit. Portanto, procedem de maneira que foi dita por Rav Yosef, que aprendeu de Rav Shmuel bar Yehudá, e dizem à noite: Dabel bnei Israel ve'amarta lehen ani Hashem Elokechem emet. Então, alguns vão dizer que o início do terceiro passuk seria a questão de ve'amarta lehen.
Mas na verdade eles trazem, mas isso traz conflito. Então vamos dizer, né? Vamos dizer que na verdade começa com a palavra, começa com as frases Vesula Hentzitsit. Então, e dizem à noite da Bel Bnei Israel ve'amatar lehen ani Hashem lokechem emet. Então eles falavam somente essas duas frases em Israel. Da Bel Bnei Israel ve'amatar lehen, pulavam parte do versículo Hentzitsit e então diziam o final ani Hashem Elokechem emet. Amar Abaye Kilkanan atchelei matzlinan. Disse então Abaye, sendo assim, nós fazendo como no ocidente, em Israel, estaremos começando a recitar o terceiro parágrafo, pois de acordo com o método babilônico, as palavras Ve'amartar lehen já constituem o início do terceiro parágrafo. E uma vez que começar a recitar, devemos também terminar de recitar. Pois eis que disse Rav Kahana, que disse em nome de Rav: à noite, durante o Arvit, não se deve começar a recitar o terceiro parágrafo. Mas se a pessoa começou, ela não deve terminar. Ou seja, de acordo com Abaye, devemos recitar à noite todo o terceiro parágrafo, pois quem começa de recitar deve terminar, e o costume estabelecido em Israel determina que se comece a recitar de acordo com o método babilônico. E é deste modo que procedemos hoje em dia. Ou seja, mesmo em Israel, começaram a fazer de acordo com o método babilônico. Faziam nesse ponto, né, somente fazer esses dois parágrafos, da Bel Bnei Israel, Ve'amatar lehen ani Hashem lokechem emet. Então, agora, de acordo com o que está sobre essa Guimará, eles começaram também a fazer do método babilônico. Que até os dias de hoje fazemos isso, fazemos todo o terceiro parágrafo. Ria Bar Abba diz: se a pessoa disse ani Hashem lokechem, ou seja, recitou o terceiro parágrafo do Shema, precisa dizer em seguida emet. Se ele não disse ani Hashem lokechem, não precisa dizer emet. No caso, está se referindo ao outro emet, que é o emet ve'emunah. A Guimará então vai questionar sobre isso. Mas eis que é necessário lembrar a saída do Egito. Também durante a noite, se a pessoa não recitou o terceiro parágrafo e não disse a bênção emet ve'emunah, não fez nenhuma referência à saída do Egito. Então, como assim? Como pode? Ele não precisa fazer o segundo emet, que está se referindo à bênção de emet ve'emunah, que está se referindo à saída do Egito, o que é uma mitzvah. Então, a Guimará diz o seguinte: emet ve'emunah, mas no lugar desta bênção diz assim: nós te agradecemos, eterno nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, nos resgatou da casa da servidão, e nos fez milagres e proezas, e portanto cantamos a ti. Então, por isso que a Guimará então diz, que explica que a pessoa não precisa dizer emet ve'emunah, mas sim somente esse trecho que foi dito. Nós te agradecemos, o eterno nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito e nos resgatou da casa da servidão, e nos fez milagres e proezas, e portanto cantaremos a ti. Amar Rabi Yehoshua ben Korcha, lama kadma parashat Shema v'chulei. Na Mishnah está escrito: disse Rabi Yehoshua ben Korcha, por que a parashat do Shema antecede? Segundo Rabi Yehoshua ben Korcha, o parágrafo que começa com Shema antecede o que começa com Verhai Shamoa, pois o primeiro trata da aceitação do jugo do Shammai, da majestade celestial, e o segundo da aceitação do jugo das mitzvot. Então, a Guimará vai trazer uma baraita para tentar explicar e trazer mais profundidade na Mishnah. Ela diz o seguinte: ela traz uma baraita que nos ensina: Rabi Shimon ben Yochai, é apropriado que o parágrafo que começa por Shema anteceda o que tem início com as palavras Verhai Shamoa, pois o parágrafo do Shema
trata-se do estudo da Torá. E este, o parágrafo de Verhaen Shamoa, trata-se do ensino da Torá. E o parágrafo de Verhaen Shamoa antecede o parágrafo de Vayomer, pois este Verhaen Shamoa trata do primeiro da Torá, trata do ensino da Torá. E este Vayomer trata da prática das mitzvot. Shema, então, por quê? De acordo com essa braita, porque ela começa com a questão de aprender a Torá. Verhaen Shamoa está se referindo ao ensino. Está se referindo ao estudo. E então o Shema está se referindo à questão do ensino, do estudo e do ensino. E Verhaen Shamoa trata somente do ensino. E Vayomer está se referindo à questão da prática. Então, Guimarães vai questionar essa baraita. Atu Shema. O parágrafo do Shema, o primeiro parágrafo, contém em si menção ao estudo da Torá. Mas a menção ao ensino da Torá e a prática das mitzvot não contém? Como assim? Mas eis que está escrito neste parágrafo, Veshinantam Levaner, ensinarás aos teus filhos, que faz a menção do ensino da Torá. E este parágrafo também menciona a prática das mitzvot, que é o Keshatan Leot Al Yadecha. Retarás como sinal na tua mão. Uma das fontes que tem a questão do Tefilim. E também da mitzvah da mezuzá, que é o Kertavtan Al Mezuzot Beterra. Escreverás sobre as batentes mezuzot de tua casa. Como assim? Então a Guimarães está transmitindo. Como assim? Se no Shema somente tem a parte da questão de aprender Torá, mas no próprio Shema a gente tem a questão de aprender, de ensinar e de praticar. Como assim? Parece que contradiz o que Rabi Yehoshua ben Korcha fala. E além disso, o parágrafo de Verhaen Shamoa contém a menção do ensino da Torá, mas a alusão da prática das mitzvot não contém? Assim como o primeiro parágrafo, este trata da prática das mitzvot. Pois eis que está escrito neste parágrafo, o que Shatan Otan Leot Aledechen e o Urtaftan, que fazem alusão às mitzvot do Tefilim da mezuzá. E também a Mishnah diz o que? Rabi Yehoshua ben Korcha, ele diz, primeiro se receita o jugo celestial e depois então o jugo dos mandamentos, que é o que? A prática. Então, parece estranha essa baraita. Como assim? Ela está falando sobre o ensino, mas aqui tem o ensino e a prática. Mas devemos entender, portanto, que assim disse a baraita. Agora a Guimarães vai explicar a baraita. É apropriado que o parágrafo do Shema anteceda o parágrafo que tenha o início com as palavras Verhaen Shamoa, pois este parágrafo do Shema trata-se do estudo da Torá, do ensino da Torá e da prática das mitzvot. E é apropriado que Verhaen Shamoa antecede o parágrafo de Vayomer, pois este parágrafo de Verhaen Shamoa contém em si a menção ao ensino da Torá e a prática das mitzvot. E o parágrafo de Vayomer não contém em si menção, senão somente a prática das mitzvot, e ainda de dia, né? Não, porque não tem a questão do tzitzit à noite. Essa explicação vem excluir o que foi dito por Rabi Yehoshua vem excluir o que foi dito por Rabi Yehoshua ben Korcha na Mishnah. Então a Guimarães traz essa explicação. Calma aí, essa baraita ela vai falar coisas diferentes da Mishnah, né? Se ela for aceita, então temos um problema, porque parece que está sendo diferente do que o Rabi Yehoshua ben Korcha fala na Mishnah. Então a Guimarães ela diz, não, temos uma explicação e mais outra ainda que foi dita. Uma explicação para receber sobre si o jugo da majestade celestial primeiro, e só então o jugo das mitzvot, como diz Rabi Yehoshua ben Korcha, e mais outra explicação, pois este contém em si estas e outras palavras, ou seja, outros ensinamentos que não estão no parágrafo seguinte. Portanto, essa explicação de Rabi Shimon vem acrescentar, explicando a razão de Rabi Yehoshua e não divergir dele. Então, Guimarães rejeita essa ideia de que a baraita está indo contra a Mishnah. Na verdade, não.
que a Baraita está transmitindo coisas mais profundas que não foi dito na Mishnah. Rav Mashei Yadei Ukera Kiryat Shema. Rav costumava lavar suas mãos, está se referindo a Netilat Yadayim, recitar o Shema, colocar o Tefilim, então rezar nesta ordem. E a Gemara então acha muito estranho você rezar, recitar o Shema e então colocar o Tefilim. Como pode ser que ele fazia assim? Eis que ensina a Baraita: aquele que se ocupa de cavar uma cova para enterrar um morto em seu sepulcro está isento de recitar o Shema, e de rezar, e de colocar tefilim, e de todas as mitzvot ditas na Torá. Posto que está ocupado com esta mitzvah no momento, quando chega a hora de recitar o Shema, a pessoa deve sair da escova, abrir suas mãos e colocar tefilim, recitar o Shema e rezar. Então aqui a Gemara vai trazer essa baraita que, olha, como assim? Como pode fazer isso? Sendo que quando eles trazem essa baraita, porque está nos ensinando o quê? Além do que é dito aqui, aquele que está fazendo, se ocupa em cavar uma cova, né, para o morto, nesse momento as mitzvot, o homem está envolvido naquela mitzvah, então ele não pode se envolver em outras mitzvot, mesmo colocar tefilim, porque está envolvido naquela mitzvah. Apenas, no entanto, se chega a hora do Shema, ele deve parar e recitar o Shema. Mas aqui, mas o que realmente os Rachamim vão focar é justamente nesse final aqui que diz o seguinte: ele deve sair da cova, abluir as mãos, colocar tefilim e recitar o Shema e rezar. Temos aqui uma contradição difícil de resolver na essência da questão. No início da Baraita se diz que a pessoa está isenta de recitar o Shema e de praticar as demais mitzvot. E no final da Baraita está escrito que a pessoa está obrigada a cumprir as mitzvot. Como assim? No começo ela diz que ela está desobrigada. No final ela está dizendo que ela é obrigada a cumprir mitzvot. Como assim? E a Gemara responde. Muitas vezes ela faz a pergunta e ela mesma responde. Não há dificuldade para entender essa questão. O final da Baraita se refere a um caso onde duas pessoas se ocupam de cavar um sepulcro, de modo que uma delas pode parar para recitar o Shema, enquanto a outra segue com a mitzvah de enterrar o morto. Já o início da Baraita se refere ao caso onde uma única pessoa está cavando a sepultura, de modo que está isenta de cumprir as demais mitzvot, enquanto se ocupa desta. De qualquer modo, essa baraita traz uma grande dificuldade para Rav, pois Rav não seguiu a mesma ordem. Então a Gemara ainda até traz a explicação: olha, se tem mais de uma pessoa ajudando ali a fazer a cova, quando chega a hora do Shema, ele deixa para outra pessoa e vai recitar o Shema. E de fato é assim Halá. No entanto, ainda assim complica para Rav, porque o Rav disse que ele fazia o Netilat Yadayim, recitava o Shema, colocava o tefilim e rezava. Fica difícil, como assim? Ele não está seguindo essa ordem que foi dito na Baraita: abrir suas mãos, colocar tefilim e rezar o Shema e rezar. Para resolver a aparente contradição na ordem seguida por Rav, somos obrigados a concluir que Rav entende da mesma maneira, como Rabi Yehoshua ben Korha, que disse: primeiro deve receber o jugo da majestade celestial, depois então o jugo das mitzvot. Por isso então, talvez ele tenha recitado o Shema e depois colocou o tefilim. Pode-se dizer que Rabi Yehoshua ben Korha disse que uma leitura que contém a aceitação do jugo divino deve anteceder a outra leitura que contém a aceitação do jugo das mitzvot, mas que leitura antecede a ação de colocar tefilim? Por acaso ouvimos isso de Rabi Yehoshua ben Korha? Será que podemos inferir das palavras tal conclusão? Ou seja, se essa ordem, de acordo com Rabi Yehoshua ben Korha, que fala a aceitação do jugo celeste e do jugo das mitzvot, será que isso a gente pode fazer essa
essa conexão com o ato de Rav. Mas aí entra um problema que desde quando Rabi Yehoshua ben Korha falou isso? Não falou. Além disso, acaso podemos concluir que Rav interpreta do mesmo modo que Rabi Yehoshua ben Korha e por esse motivo recita o Shema antes de colocar o Tefilim? A gente não viu a opinião dele sobre esse ponto. Então como é que a gente pode tentar dizer que ele é da opinião de Rabi Yehoshua ben Korha, sendo que ele não falou? Vehama Rav Hia Barash. E eis que disse Rav Hia Barash, muitas vezes estive diante de Rav pela manhã e observei que ele se adiantava em abolir suas mãos, Netilat Yadayim, então abençoava, né, que de acordo com Rashi é as bênçãos da Torá, do estudo da Torá. E nos ensina um trecho. E nos ensinava um trecho da Torá. Então colocava os tefilim e depois recitava o Shema. De acordo com este relato, Rav não seguia a opinião de Rabi Yehoshua ben Korha, pois Rav primeiro cumpria a mitzvah do estudo da Torá, ou seja, o jugo das mitzvot, e só depois recitava o Shema aceitando o jugo divino. Então, de acordo com esse relato, talvez nos deduz que ele não está de acordo com Rabi Yehoshua ben Korha, o que também nos dá um problema. E se você disser que no relato de Rav Hia Barash, Rav colocou o tefilim antes de dizer o Shema, embora entenda que se deve fazer o contrário, pois não havia chegado o horário de citar o Shema, devemos então nos perguntar, se é assim que ele recitou o Shema, então recitou o Shema porque estava chegando o horário de citar o Shema, ele recitou o Shema, mas não colocou o tefilim, né? Aqui, ó. Se você disser que no relato de Rav Hia Barash, Rav colocou o tefilim antes de dizer o Shema, né, que normalmente é o contrário, pois não havia chegado o horário de recitar o Shema, devemos então nos perguntar, se é assim, de que serviu o testemunho de Rav Hia Barash? Então, se for dessa interpretação, por que eu preciso do testemunho de Rav Hia Barash? O que ele vem ensinar com esse seu relato? Entendendo a visão judaica que Rahamim nunca vão jogar palavras, sempre tem um sentido. Então a Guemará vai responder. O testemunho dele sobre Rav vem excluir a opinião daqueles que dizem, abre aspas, para estudar a Mishnah não é necessário, né, Torá oral, não é necessário citar a bênção da Torá. Aprendemos daqui que mesmo para estudar a Mishnah é necessário recitar também a bênção, né? A bênção maior e as duas outras bênçãos menores que a gente viu, né, nos Daf Yomi passado. Ainda assim, de qualquer maneira, permanece contraditório e difícil a posição do Rav, que de acordo com o primeiro relato, recitou o Shema antes de colocar o tefilim. Isso é grave. Ainda assim, mesmo com essa explicação de que esse testemunho vem para reforçar e excluir a ideia daqueles que dizem que não precisa fazer brahá para estudar Mishnah, né, a Torá oral, Guemará, e a Guemará também, mas no caso aqui a Mishnah, fica ainda difícil, porque isso não responde por que ele não colocou tefilim antes de rezar o Shema. Devia ter colocado tefilim depois de ter colocado o Shema, de ter feito o Shema. Então, a Guemará vai entrar numa explicação que o enviado foi quem arruinou. Como assim? O enviado foi quem arruinou. Que a palavra em aramaico Sheluchahu David. Como assim? Rashi vai explicar que existia um enviado, né, um shalia, que trazia as coisas de Rav Yehudá. Ele ia trazer o tefilim de Rav Yehudá, por algum motivo atrasou. Então, ele teve, quando chegou no horário, forçado a essa circunstância, recitou o Shema no horário certo, né, que a gente aprendeu algumas horas
seria o horário em que o sol nasce. Então depois, quando o Shalia chegou, ele colocou um tefilim e rezou. Então terminamos aqui, vamos amanhã, Bezrat Hashem, continuar o finalzinho do Daf de 14b e o Daf 15, né? Página 15. Hashem, continue conosco até aqui. Agradeço do fundo do coração por estarem até aqui, né? Então eu agradeço do fundo do coração por terem ficado até aqui. Agradeço do fundo do meu coração por terem ficado aqui. E que Hashem Eloquei Israel abençoe cada um dos irmãos. Shalom, shalom.